Emily O'Reilly já foi jornalista. Desde 2013 é provedora de justiça europeia e espera conseguir um segundo mandato no final deste ano. Estamos no seu escritório em Bruxelas. Bem-vindo ao programa. Sobre este termo, provedor de justiça, parece estar um pouco desatualizado, não está? Essa é provavelmente a pergunta que ouço mais vezes. Lembro-me de quando me tornei provedor de justiça na Irlanda, em 2003. A primeira pergunta que me fizeram foi se me iam chamar provedor de justiça ou provedora de justiça. Eu disse é indiferente. Depois disso, penso que metade da comunidade sueca na Irlanda escreveu ao Irish Times a dizer que eu não compreendia a língua sueca porque o termo ombudsman, que é sueco, deve abranger os dois géneros. Embora noutras línguas tenha o feminino, sabe que é mediatrice em francês e defensor del pueblo em espanhol. Então sente-se confortável com essa questão? Sim, sim. Vamos falar sobre a questão mais importante do seu trabalho, que é a transparência e o trabalho das instituições democráticas da União Europeia. De 0 a 10, que valor dá a transparência e democracia no Bloco Europeu? Depende de quem estamos a falar ou de qual instituição estamos a falar. Por causa das várias crises dos últimos anos, há uma maior consciência do que se passa em Bruxelas. As instituições foram forçadas a tornarem-se mais transparentes. E penso que é interessante que, neste momento, um dos comissários designados, a comissária Jourova, receba o título de comissária responsável pelos valores e pela transparência. O tema passou a estar no centro das atenções. O verdadeiro problema é que, quando se trabalha em Bruxelas, vemos como funcionam as instituições, vemos o que é democrático. Mas fora da cidade, Bruxelas pode ser quase incompreensível para muitas pessoas. A língua, a natureza multicultural, as pessoas não compreendem como as coisas funcionam e isso deixa um vazio. E um vazio pode rapidamente ser preenchido com factos falsos e propaganda, o que cria uma caricatura da União Europeia que pode ser perigosa, como vimos nos últimos tempos. Refiro-me ao facto de ter falado sobre as questões de transparência no Conselho Europeu e muitos veem a nomeação de Ursula von der Leyen como um exemplo perfeito. Para a maioria dos cidadãos europeus, não foi, de forma alguma, um processo transparente. Sim, penso que houve uma sensação de leve desconforto na arena política, portanto, coloco essa questão de lado. Lembro que há alguns anos uma comissão do Parlamento do Reino Unido veio falar comigo porque eu estava a fazer uma investigação sobre como as leis são debatidas e discutidas na Europa. Lembro-me que o presidente da comissão me disse: enviámos os nossos ministros a Bruxelas e não sabemos o que estão a fazer, o que estão a discutir e a decidir. E eu disse: por que não nos pergunta? Porque a responsabilidade pode ser do Westminster ou Dublin, mas não de Bruxelas, obrigatoriamente. Por isso penso que quando as pessoas falam de Bruxelas, esquecem que Bruxelas não é apenas Bruxelas. Bruxelas também é Dublin, Londres, Bratislava, Paris e Praga e todas as capitais europeias. Pode ser injusto dizer que Bruxelas é antidemocrática, que Bruxelas não comunica. Bruxelas e a União Europeia são Estados-membros e nem sempre estão à altura de comunicar o que se passa no bloco ou o que realmente acontece às pessoas. Quando olhamos para o recente processo de tentativa de travar o progresso de alguns dos comissários, verificamos que houve uma série de conflitos de interesses. Considera que se trata de um processo que está a funcionar ou de um processo que permite que algumas destas pessoas tenham autorização para avançar, apesar de existirem conflitos de interesses evidentes? Eu tenho, obviamente, lidado com esse tipo de casos ao longo dos últimos tempos e penso que um dos mais importantes com o qual lidei foi do antigo presidente da Comissão Europeia. O antigo presidente, José Manuel Barroso, decidiu assumir uma posição no banco Goldman Sachs, que é um banco bastante controverso, como se sabe, e as pessoas investigaram os conflitos existentes. Se era apropriado que alguém que tivesse ocupado o cargo de presidente da Comissão assumisse uma posição num banco que esteve tão implicado na crise financeira dos dois lados do Atlântico. O que é interessante, o que está a acontecer agora é que essas questões de transparência e ética estão no centro das atenções. Estão nas audiências, nas propostas que a futura Presidente da Comissão, von der Leyen, apresentou. Um órgão independente que irá vigiar e acompanhar estas questões. Como vê, são preocupações que estão a assumir um lugar central. E penso que parte do trabalho que tenho feito, mas também o trabalho que o Parlamento tem feito e que os média têm feito, de certa forma, formou uma coligação que pressiona as instituições a olhar para estas questões muito mais a sério. Falou em tentar abrir a União Europeia ao cidadão comum. O que quer dizer com isso?
Sempre achei estranho falar do cidadão comum. Quem é? As pessoas que vêm ter connosco são cidadãos comuns, mas são também os deputados do Parlamento, os interesses empresariais, a sociedade civil. Penso em qualquer um dos Estados-membros no passado. Bem, agora é diferente, porque um dos aspectos positivos do Brexit e da crise é que tornou a Europa muito mais real para as pessoas. Humanizou-a de certa forma. E as pessoas podem ver o drama e os conflitos, o que quer que seja, e compreendem melhor. Há uma ligação emocional. Mas acho que antes disso, a Europa estava distante. A maioria das pessoas não se levanta de manhã a pensar na democracia e na transparência da Europa. A maioria das pessoas levanta-se e preocupa-se com os empregos e com o dia-a-dia, com o que está a acontecer na sua própria aldeia, na sua cidade, no seu governo. Mas penso que por causa do enorme papel que a Europa, que Bruxelas e que a legislação desempenha na vida cotidiana, no Reino Unido e noutros lugares, as pessoas estão agora muito mais conscientes. Penso que é muito importante que as pessoas vejam o que realmente acontece. Pode ser muito difícil ou muito simples. E refiro-me também às pessoas que apresentam a legislação e a promulgam, que vieram dos Estados-membros. São os nossos ministros que vêm aqui e discutem agricultura, pescas, finanças ou qualquer outro assunto. São os eurodeputados, os nossos políticos que vêm ao Parlamento e se tornam co-legisladores no Conselho. Mas em relação à União Europeia, os cidadãos podem sentir distância porque simplesmente não se identificam. Neste momento são feitos grandes esforços nas questões de género, mas se olharmos para o Parlamento Europeu em termos da sua composição étnica, a Comissão nunca teve ninguém de cor na sua composição. Para milhões de europeus, a União Europeia pode parecer mais distante porque não se parece com eles. É uma questão importante. Ontem estive a falar com um jovem eurodeputado que quer trabalhar sobre a diversidade e penso que, por vezes, limitamos as nossas discussões sobre a diversidade às questões do género. Tem toda a razão. Se formos ao Parlamento Europeu e se olharmos para o plenário, concluímos que não reflete a Europa que vemos nas ruas de leste a oeste. Isso é um problema. E para terminar, e porque sei que está à procura de um segundo mandato, pode garantir-nos que, no seu segundo mandato, quer manter o gabinete em Estrasburgo? Porque se tem falado em mudar-se permanentemente para Bruxelas. Nada mudou, o escritório está em Estrasburgo e vai ficar lá. E numa palavra, qual é o seu grande objetivo para os próximos 5 anos? Ser ainda mais eficaz. Muito obrigado por se juntar a nós no Global Conversation. Thank you.